Uma coisa comum quando as pessoas falam de plano espiritual é chamar de dimensão espiritual. Eu acho isso um pouco perigoso. Eu, como tenho meu histórico antes de estudar filosofia, eu estudei na área de exatas, né? Eu sempre achei isso meio esquisito. Vamos chamar de plano espiritual e não de dimensão espiritual. É bom a gente ter em mente o que é dimensão. Dimensão é uma unidade de medida, né? Como a gente mede onde existe a coisa. Nós temos a dimensão do tempo e temos as dimensões espaciais na realidade em que a gente existe, né? Então nós temos 3 dimensões espaciais e uma temporal. Então nós vivemos já no que a gente chama de contínuo espaço-temporal. Já são 4 dimensões. A gente tem largura, altura, profundidade e tempo. A gente sabe hoje que para certos conceitos da física funcionarem, a gente precisa ter dimensões que a gente chama de dimensões ocultas, dobradas, que são componentes das dimensões aparentes de espaço e tempo. Quando as pessoas falam em mundo espiritual, falam que é outra dimensão. A gente tem que ter em mente que quando você fala, olha, isso existe na terceira dimensão, quer dizer que tem 3 dimensões espaciais. A ideia de que você pode ter, não, o mundo espiritual é a 4ª dimensão, não existe. Não é uma dimensão que é a número 4. Teria que ser algo com uma dimensão espacial a mais. Por que tem esse conceito? Porque a gente sabe que uma folha de papel tem 2 dimensões. Se eu coloco uma gota de tinta de um lado da folha de papel e eu quero que essa gota de tinta escorra para cá, eu tenho que inclinar e a gota vai escorrendo e vai deixando um caminho nessas 2 dimensões. Tá? Só que, como eu vivo num mundo de 3 dimensões, eu posso dobrar a folha e fazer essa tinta se transferir para o outro lado da folha pela terceira dimensão. Isso é o uso de uma dimensão adicional para provocar um fenômeno que em 2 dimensões vai fazer sentido. Um cara que viva nas 2 dimensões ali, um grão de poeira bidimensional que esteja lá, ele não vai entender. Para ele, de repente apareceu uma coisa do nada, sumiu uma coisa se ele estiver no lugar de origem e apareceu se estiver no lugar de chegada, porque ele não vai ver o movimento ocorrer pela terceira dimensão. Para ele, tudo em 2 dimensões. Para explicar os fenômenos espirituais, as pessoas acabaram associando o mundo espiritual com um local que existe com uma dimensão a mais. Só que os relatos sobre o mundo espiritual só descrevem a existência nas mesmas 3 dimensões do plano físico, no tempo. Você pode ter flexibilidades na manifestação de espaço, flexibilidade na percepção, na manifestação do tempo, mas continuam as mesmas dimensões. Eu prefiro chamar de plano espiritual. É uma existência que compartilha das mesmas dimensões que nós temos aqui. Que pela física nós podemos ter umas 9, 10, 11 dimensões escondidas na constituição das 4 que a gente usa, 3 espaciais e uma temporal. E a percepção que a gente tem do mundo espiritual, tanto nas experiências fora do corpo, quanto nas comunicações de quem entra em contato para passar uma escrita pela psicografia ou para fazer uma psicofonia e contar algo, narra um mundo, descreve um mundo que funciona dentro das dimensões similares a que nós experimentamos no mundo físico. Se a gente for tomar por base o funcionamento da física corrente pela explicação da abordagem quântica, que o que nós temos é um comportamento da matéria que ele é previsível probabilisticamente
e que as coisas acontecem quando ocorre uma coisa chamada de colapso da função de onda, quando você tem uma manifestação de potencial, algo que existe para a gente em potencial chega a virar algo físico, nós podemos dizer que o plano espiritual trabalha com um fator de colapso menos exigente do que o mundo físico. Algo que no campo das probabilidades não é suficiente para que ocorra a realização de algo, de matéria, de manifestação espaço-temporal no mundo físico, pode ser suficiente para fazer isso acontecer no mundo espiritual. Então o plano espiritual é um plano que compartilha das mesmas dimensões componentes do mundo físico, ou talvez o mundo físico compartilhe das mesmas dimensões componentes do plano espiritual, né? Depende de quem você considera que veio primeiro, de quem que está na origem. E esse processo de construção, esse processo de aparecimento do plano é uma diferença de quanto as probabilidades se concentram para que ocorra a realização da matéria. Então nós podemos dizer que nós temos uma densidade probabilística diferente no plano espiritual. Então o que muda não é a dimensão, o que muda não é o campo magnético, não é a frequência, não são vibrações, não é nada disso. O que muda nessa abordagem, para essa explicação teórica, o que muda é a densidade de probabilidades dos fenômenos colapsarem, das coisas acontecerem. Se a gente considerar que o plano físico são 100% de probabilidade de ocorrer um fenômeno, o plano espiritual são os valores menores que 100%. Então, para cada conjunto de, digamos, de porcentagens concentradas, nós temos planos espirituais distintos, o que daria a explicação de por que as narrativas sobre os planos espirituais sempre trazem um conteúdo de que há diferentes locais, com diferentes tipos de manifestação. Quanto maior a densidade probabilística, mais próximo do plano físico esse plano espiritual está, compartilhando sempre das mesmas dimensões de manifestação. Se eu não tenho a necessidade do colapso da função de onda lá na física para uma probabilidade de um comportamento virar uma modificação real na matéria, por exemplo, para o que a gente chama de mini buraco na espuma quântica ser preenchido realmente por um fóton, não preciso ter 100%, isso leva a uma consideração interessante. Será que o deslocamento de um fóton tem que ser linear? Será que essa concentração não pode ocorrer de uma maneira mais alternada também? Porque eu teria uma condição de deslocamento no mundo espiritual diferente da do mundo físico. Embora eu tenha ainda a amarra da percepção espacial e a amarra do tempo, talvez o que venha a reger não seja algo cadenciado como nós temos no mundo físico, que é um conjunto de leis físicas onde a gravidade e a velocidade da luz determinam a passagem do tempo. Talvez seja algo mais emocional. Esse tempo emocional é tudo que a gente tem no mundo espiritual. Você não tem a regência dos fótons, a regência da gravidade. É a emoção que cadencia o tempo. E o espaço não está amarrado pela contiguidade de uma partícula ter se deslocar linearmente. Se você é um elemento que modifica as probabilidades no campo espiritual, na realidade espiritual, você pode se concentrar e estar no ponto A e depois no ponto B sem atravessar um trajeto. Você desaparece em um lugar e aparece no outro, porque o percurso ocorreu na construção do pensamento. Então, não no trajeto de A para B. O trajeto foi o processo de pensar, o trajeto já foi o tempo, o antes e o depois.